Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor agora, com seus olhos fechados e as mãos no coração. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, o nosso Todo-Poderoso. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse mês de dezembro, obrigado por esse propósito que mais uma vez o Senhor nos permite fazer. Estar aqui, não termos caído no meio do caminho, não termos ficado, meu Deus, pelo caminho, não termos parado, não termos desistido. Eu posso, meu Deus, agora olhar e ver tantas pessoas que nesta mesma época, no ano passado, eu vi aqui, gente que tinha esperança de terminar o ano com tudo, com chave de ouro, em paz, plena, abençoada, feliz, e que hoje, meu Deus, eu não vejo mais. E eu não lamento por elas. Eu me alegro, meu Deus, por aqueles que permanecem. Me alegro por estar aqui, sou grato ao Senhor por estar aqui, por fazer parte dessa obra grandiosa, pelo que o Senhor tem feito, porque o Senhor teve misericórdia de nós, porque o Senhor tem nos mantido com sabedoria, porque a sabedoria começa no temor do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas grandiosas e nós temos e ainda teremos ainda mais motivos de alegria, de gratidão, de comemorar, meu Pai, de engrandecer o Teu nome. Muito obrigado. Eu oro e consagro ao Senhor esse culto, consagro ao Senhor esse templo. Mais uma vez estamos aqui para Te buscar, para Te adorar, para fazer a Tua vontade, para atender o Teu chamado. E esse é o Teu chamado para nós. Eu não tenho dúvida de que agora o Senhor não nos queria em outro lugar, fazendo outra coisa, meu Deus, envolvido com outras pessoas. Não, eu tenho certeza que o lugar que o Senhor nos quer ver é aqui onde estamos, fazendo o que viemos aqui para fazer, ouvir a Tua palavra, invocar o Teu nome, derramar diante do Senhor, meu Deus, as nossas firmes razões, apresentá-las ao Senhor. Muito obrigado. Receba desde já a nossa adoração. Eu peço que o Senhor ouça e responda a cada uma das nossas orações. E que seja mais um dia de aprovação. Que o Senhor nos aprove, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor derrame unção, poder, que o Senhor nos dê, meu Pai, o que nós precisamos. Ainda que não venhamos pedir algumas coisas, porque ainda nem sabemos, mas que o Senhor esteja nos acrescentando, que o Senhor esteja fazendo. E eu peço renova cada um aqui, renova os olhos do entendimento, renova a mente, renova, meu Deus, o entendimento, tira as lentes que ainda comprometem a visão, que fazem as coisas entrarem distorcidas, que passam por essa pessoa e não tem que passar por esse filtro, do que ela já sabia antes, do que ela já tinha aprendido, do que ela já tinha visto, do que ela já tinha vivido. Não, que apenas seja a Tua palavra misturada com a fé, para que a Tua palavra surta em efeito, e os efeitos sobrenaturais daquilo que o Senhor diz. Eu peço que aqui não seja eu, mas o Senhor nos guiando, conduzindo. O Senhor, meu Pai, nos honrando, nos sustentando e nos abençoando. Que o Senhor nos abençoe. Eu oro e entrego esse culto, a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele nas Tuas mãos, para que o Senhor, meu Deus, nos guie e nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E vamos para essa palavra que sempre, como diz a palavra, a própria palavra diz acerca de si mesma, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. É incrível como nós podemos ouvir a mesma palavra e cada vez ter uma
uma percepção, ter uma unção nova para lidar com o que nós precisamos lidar. De enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Aqui em 2 Crônicas 20, 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Deixa eu parar um pouco aqui para... É o que eu falo, todo dia se a gente lesse essa palavra que os 31 dias aí ia ter assunto novo. Os 31 dias. Primeiro, essa parte aqui, eu falei isso porque eu acredito, não é por acaso que Deus deu há mais de 20 anos esse propósito para o Ministério Mudança de Vida. E se Deus quiser, eu vou lembrar isso todos os dias, que é para agora mesmo, é para esse tempo. Dezembro é o mês mais curto do ano. Você vai dizer assim, os cartesianos, como diria a bispa, diriam assim, não, o mês mais curto do ano é... Aí, cartesiano, ó, tá vendo? Que tem 28 ou 29 dias. Não, dezembro é o mês mais curto. Porque dezembro é aquele mês que, mesmo em dias úteis, tem muita coisa que já não funciona. É o mês que os incrédulos, eles tratam já como é o resto do ano, já era, já deu. E eu penso que essa questão de tempo, ontem ainda falei mais sobre isso, eu não vou me prender tanto nessa parte, mas algumas pessoas aqui sabem, isso já testificou com elas, que se tem uma coisa difícil de lidar é a pressão que o
tempo por si só faz sobre nós. Quando você tem algo para resolver, quando você tem algo para mudar, para solucionar, e o tempo não é teu aliado, o tempo é teu inimigo, porque você não tem tudo o que gostaria de ter, ou talvez aquilo que ao longo da vida aprendeu que precisaria para lidar com aquilo, algo do tipo dinheiro para pagar uma conta, entendeu? Tem um prazo e você sabe, boleto é assim, chega no dia, pagou, bem, não pagou é a torcida do banco, que aí tem juro, mora, aumenta e vai, e cobrança. E aí tudo aumenta. Aí você fica recebendo ligação a cada 20 minutos, mensagem, SMS, né? Se tiver alguma outra linha no teu nome ainda que não esteja com você, as pessoas começam a receber ligações. O senhor conhece o fulano de tal? Conheço, tal. Então, ele está com uma dívida, uma pendência aqui, pede para ele ligar para a gente. E dezembro, para muita coisa natural, sim, é o mês menor. E eu penso, uma das coisas que, particularmente esse ano, eu percebi assim, né? Eu ainda não tinha visto esse lado dessa história, que me chamou muita atenção, foi a frieza que o Josafá teve com relação a isso. O tempo. E algo que, inclusive, uma das coisas que eu tenho pedido é que essa frieza, essa paz interna e essa condução segura, essa condução equilibrada, essa condução, sabe, passos firmes, convictos e sem pressa, que foi o caso dele. Que inclusive tem um detalhe aqui, né? Que ontem ainda, na quarta também eu falei isso. Olha, você não tem tempo, você sabe que tem 3 exércitos vindo lutar contra você, né? E aí tem um detalhezinho que quem falou com ele deixou claro, ó, aqui esse detalhe não é por acaso que ele está aqui. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Quer dizer, eles saíram de longe, mas não estão longe. Eles saíram de longe, mas já estão perto. Quer dizer, você não tem muito tempo para você saber, eles saíram de um lugar, mas já estão ali em parte do caminho. Quer dizer, aquilo era para ele. O natural aqui, ele já teria saído tentando ganhar tempo. E só há uma maneira da gente ganhar tempo na vida, que é fazendo a coisa certa. Que é outra tecla que eu quero bater. Fazer a coisa certa é fazer aquilo que Deus tem para cada um de nós. É conseguir viver aquela libertação que alguns, em nome de Jesus, vão viver este ano. Que aquela libertação, eu não vou mais atender a demanda que as pessoas esperam de mim. Eu não estou preso a uma imagem que eu mesmo construí a meu respeito. Então esperam que eu vá fazer isso, eu vou fazer. Não. Que foi o caso dele. Quando ele recebeu a notícia, ele, alarmado, a Bíblia diz, que ele ficou, aquilo impressionou ele de forma negativa. Que eu falei também, ninguém gosta de receber uma notícia como essa. Não disseram para ele, ó, tá os reis, tá os 3 magos, aliás, vindo trazer presentes para você. Não. São 3 exércitos vindo contra ti, ficou bem claro. Estão vindo lutar contra você. Saíram do lugar e já estão ali numa parte do caminho, quer dizer, já percorreram um espaço. Então você não tem muito tempo, tem que agir logo. E ele agiu. E ele agiu certo. E agir certo é isso, é você consultar a Deus. E ele foi muito franco, muito sincero. Ele disse, Senhor, uma coisa que é importante, tem gente que não fez isso esse ano, e eu penso que tem a oportunidade de fazer isso no mês de dezembro.
Tem uma outra coisa que ele fala aqui na oração dele, naquele desabafo dele com Deus, naquela apresentação dele para Deus do que estava acontecendo, né? De como ele via aquele momento, de como ele via a situação. Tem duas coisas aqui que são muito importantes. E a primeira é que a pressão não fez ele blasfemar contra Deus. O que é blasfemar? Questionar Deus. Ele repetiu uma coisa aqui que ele sabia da história, e ele falou uma coisa que muita gente usa esse tipo de situação, o conhecimento que tem das coisas, para questionar, para reclamar. Ele podia ter dito aqui, está vendo, Senhor, esse povo que o Senhor não nos deixou atacar? Eles estão agora nos atacando aí, ó, era para a gente ter atacado. A gente devia ter matado esse povo lá atrás. A gente devia ter derrotado esse povo quando o povo, meus antepassados saíram do Egito e estavam no caminho. Ele não fala isso. Ele não fala como não era o caso dele, mas como um arrependido. Por que não fizeram isso lá atrás? Por que não resolveram isso lá atrás? Por que ficou para mim? Por que veio? Por que caiu no meu colo? Você vê ele fazendo isso? Vê ou não vê? Não. E aqui a gente vê uma construção. Tem muita gente que ainda age da maneira contrária. Em vez de estar orando a Deus, apresentando as suas firmes razões, está reclamando, está buscando o culpado do que está acontecendo agora, está jogando em cima de alguém, aí ó, o fulano fez isso, agora não adianta. Se o problema está no teu colo, agora é você que tem que resolver. Não adianta ficar buscando culpados, não adianta reclamar da vida, não adianta reclamar de quem não agiu, de quem não fez, de quem não teve atitude, de quem não teve a postura, que foi o que o Josafá fez. Ele falou, olha, lá atrás nós tivemos uma boa atitude, mas ele falou no sentido, ó, nós obedecemos o Senhor. Nós fizemos o que o Senhor mandou e não fizemos o que o Senhor mandou não fazer. Quer dizer, olha, esse povo está vivo por obediência. E ele dizendo, eu não sei o que fazer. Ali tinha duas perguntas ao mesmo tempo, numa só. Nós não sabemos o que fazer. Por quê? Porque lá atrás, o Senhor não deixou matar esse povo. E agora, nossos olhos se voltam para ti. Ele dizia, eu não sei o que fazer porque eu não tenho número, eu não tenho armamento suficiente, eu não tenho força suficiente, mas também eu não sei se é a vontade do Senhor matar esse povo agora. Eu sei que como eles estão nos retribuindo, não está certo. Mas eu não quero me igualar a eles e dar um passo na frente do Senhor. Só que, na hora da apresentação dele, ele fala uma coisa. Ele fala, Senhor, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos trouxe para cá, quer dizer, eu não estou aqui, eu não moro aqui, eu não sou líder desse povo, eu não estou neste lugar por acaso. Eu estou aqui porque o Senhor quis assim. Este povo habita nessa terra porque o Senhor determinou assim. E outra coisa, tem um fato aqui especial. Olha para onde nós estamos, Senhor. Nós estamos diante do teu templo. E ele não falou assim, Senhor, agora nós temos as nossas casas. Nós construímos aqui a nossa casa. Nós construímos aqui os nossos lares. Nós construímos aqui, plantamos aqui a semente, já temos as lavouras, já temos aqui a nossa plantação, já temos o nosso gado. Ele não falou nada disso. Ele falou, neste lugar nós construímos, levantamos um santuário. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, que era o santuário que ele estava falando, pois ele leva o nome de quem? O teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
Isso aqui lembra a atitude do primeiro de todos que começou com isso. Abraão. Teve uma época que o Abraão não teve direção de Deus, desceu para o Egito, lá foi um tempo que não foi nem contado na vida dele, porque foi um tempo perdido, foi um tempo que não foi abençoado, a família dele, o casamento dele e até as posses dele, até o que ele conquistou materialmente, não foi bênção na vida dele. E o Abraão teve que se voltar para o último lugar onde ele tinha construído um altar e ali sacrificar ao Senhor de novo um holocausto no altar que ele tinha construído. Então esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje. Não adianta apenas nós clamarmos a Deus, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Não, não, não. Tem coisas que não estão na Bíblia por acaso, elas estão com um propósito. E 2021, eu vejo gente nova aqui, gente nova não de hoje, agora, desse mês, mas gente que está há pouco tempo, gente que já está há bastante tempo, é normal no propósito, gente que está há muito tempo e não vinha voltar. E não é o tempo que você está que vai determinar, e nem esse tempo de 31 dias. Mas isso aqui, eu acredito, sim, que faz a diferença. Construíram um santuário em honra ao teu nome. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, quero dar um conselho direto para você. Esse é o momento de quem ainda não construiu um santuário para o Senhor construir. Porque, vamos lá, esse argumento só do eu quero isso, eu quero muito isso, eu quero dinheiro, eu quero casar, eu quero meu casamento restaurado, eu quero cura, eu quero saúde, eu quero tudo. Tá certo. Mas nós vemos que isso aqui tocou Deus. Ele tinha para onde apontar. Senhor, nós viemos para essa terra porque o Senhor mandou. Não foi na carne, não foi no achismo. Lá é melhor, igual Ló. Lá é mais verde o campo, lá é mais bonito, lá a terra dá mais frutos. Não, 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 não. Por que eu estou aqui? Porque o Senhor mandou meus pais virem para cá. Olha onde eu estou, Senhor. Eu estou diante do teu santuário. Isso aqui foi construído para a honra do teu nome. Então, você já construiu esse santuário, e não é o templo físico que eu estou falando. Mas na tua vida tem um santuário hoje? Tem, por exemplo, tem tempo de qualidade para Deus? Tem uma separação da sua vida? E eu costumo dizer que aquele versículo que fala, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus do que não serve. Eu sempre digo que esse versículo, a maior discrepância, o maior abismo que tem que ter é entre nós mesmos, justos de hoje, de nós ímpios de antes. A maior diferença que tem que haver não é entre você e outras pessoas, mas é entre você de hoje e você de ontem, que era ímpio. Porque o você de ontem não tinha um santuário ao Senhor. Não tinha essa vida separada. E aí nós vamos entendendo o que é o santuário, o que é estar lá onde eles estavam, na terra que agora era denominada Terra de Israel, como até hoje. O que significava isso? Ele estava dizendo, Senhor, eu não vivo para fazer o que eu quero, eu vivo segundo a tua vontade. Eu vivo com uma direção, eu estou aqui por direção. Eu vim até este lugar, que no caso era diante do templo do Senhor, porque eu sei que esse lugar não é qualquer lugar.
Eu não estou orando por orar, eu estou sem comer agora, porque eu sei que isso aqui é uma condição para me aproximar do Senhor. Então eu estou pagando o preço e eu, como líder, no caso do Josafá, estou levando todo o meu povo a fazer a mesma coisa para que todos nós estejamos numa só fé. Então, bacana, Josafá teve resposta ou não? A gente já conhece a passagem, ele teve resposta? Maravilhosamente. Extraordinariamente ele teve resposta. Mas Josafá já morreu. E agora o que interessa é você ter resposta. E como que você vai ter resposta? Não é só por clamar. Mas você precisa ter essas firmes razões que ele teve. E firmes razões não se tratam de argumentos que o nosso cérebro pode gerar e a nossa boca pronunciar, não. O nome já diz, são firmes razões, é razão. Quer dizer, é um fato mesmo, é algo que existe, é consistente. E ele tinha. E essa é a diferença que há na vida do justo para a vida do ímpio. O justo sabe. Ele sabe que ele plantou. Ele sabe que ele fez por onde, que ele se separou, diga separar. Essa é uma palavra que a gente precisa investir, gente. Separar. Aí eu pego de novo, lanço mão numa palavra que a bispa tem batido muito, não é por acaso. Quando eu falo a bispa, eu entendo que é o Espírito Santo trabalhando este povo, trabalhando esta igreja. E a palavra das raposinhas. Tem gente que precisa definitivamente tratar essas coisas que até então considerava menores. Viver literalmente a separação. Se descolar, se desgarrar de algumas coisas que ainda a pessoa e isso se faz um só corpo. E eu não estou falando do seu casamento, é óbvio, eu estou falando de atitudes que talvez hoje você e determinadas atitudes é uma mesma coisa. Você em determinado lugar é a mesma coisa. E aqui, assim como foi lá atrás com o Ezequias, o Josafá tinha razão. E a gente tem que ter razão, não razão. Eu já falei isso, você quer ter paz? Não discuta, não briga com gente para ter razão. Nós precisamos elevar o nosso nível. Ontem ainda eu bati, pare de aceitar as opções baixas. Pare de quando Deus está falando algo com você pela palavra, você tem ali palavra, você tem direção, você ainda fica buscando uma opção baixa. Voltando para aquele nível que você tinha antigamente. Em vez de pagar o preço em Deus, o preço da oração, o preço da separação, o preço do jejum, o preço da dor, mas a dor com propósito. Ainda você paga preços aí de pagar barato, de pegar o que está à mão, de sair buscando, fazendo alianças imediatas, rápidas, de gente que está do lado e que não vai te salvar. Que hipoteticamente eu falo, se por conta da pressão, do tempo que ele tinha, que ele nem tinha na verdade, se ele tivesse saído, deixa eu ir no povo vizinho, deixa eu oferecer o meu ouro, minha prata, ele nunca teria esse resultado que ele teve. Nunca teria. E olha que eu imagino a pressão que esse homem sofreu, não a pressão de gente, que ele era o rei, mas a pressão da responsabilidade. Uma decisão minha, uma perda de tempo, uma negligência aqui com o que eu tenho que fazer, pode custar o meu reino, pode custar a vida do meu povo. E ele foi assertivamente, consultou a Deus. Vamos todo mundo agora, para tudo, para a produção, para no campo, para na cidade, para aqui no palácio. Vamos todos lá para aquilo que nos diferencia. Vamos para o lugar que só esse povo na terra tem. Só nós temos um santuário que foi edificado para o nosso Deus. Não era para eles, era para Deus. Então eu te pergunto, você tem essa diferença?
Hoje você pode dizer para Deus, Senhor, eu tenho um santuário na minha vida. Repito, não é algo físico. Mas algo que você, depois de se converter a Deus, você mudou o comportamento. Você separa parte da sua vida para Deus. Coisas que você não ganha nada, coisas que você não tem recompensa imediata, coisas que você não tem prazer, coisas que você não tem resposta. Mas você sabe, é o que Deus quer de mim. É assim que Deus quer que eu aja, é assim que Deus quer que eu fale, é assim que Deus quer que eu pense. Isso Deus não quer que eu veja mais que os meus olhos vejam, então não tem que ver, não tem que alimentar, não tem que colocar a mão, não tem que estar nesse lugar. Aí de duas uma, ou você não tem nenhum santuário, ok? Vamos construir esse santuário em dezembro. Está entendendo? É tarde demais ou não? Não. Mas não se engane, não pensa assim, não, deixa isso aí para lá, agora eu quero saber de Vitória. Tem gente que tem, é o que eu falei, tem gente que não construiu esse santuário ao longo desse ano. Tem gente que está chegando agora, porque ouviu os testemunhos e tal, eu quero também, eu quero vencer, eu quero, amém, está certo, tem que querer vencer. A Bíblia não diz para você querer a derrota, para você querer o pior, para você querer uma vida indigna, uma vida na parte de baixo. Não, você tem que querer o melhor. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas aqui não foi só, Senhor, me abençoa. Esse homem tinha firmes razões para ele apontar para Deus, Senhor, olha onde eu estou. Você tem agora, Senhor, olha onde eu estou. Você está num lugar que é considerável. Não é qualquer coisa você estar vindo todos os dias no templo do Senhor. Mas você não pode deixar de construir o teu santuário, tendo a oportunidade, tendo conhecimento, tendo direção de Deus para isso. Porque primeiro nós vencemos no espiritual. Vamos lembrar do Elias. Essa semana, de novo, nós tivemos essa palavra do Elias. Qual foi a parte que a bispa pegou e grifou para nós? Quem lembra? Vamos ver. Do Elias. Não leu passagem do Elias, antes que você já tente lembrar, o pessoal lá está tentando procurar lá. Não, o que leu de Elias? Cadê a referência? Não teve referência de Elias. Mas ela, assim como na semana passada, ela repetiu um trecho de uma passagem conhecidíssima do Elias. Só foi um trecho. Qual trecho? Pode falar. Qual foi? Restaurar o quê? O altar. Falou ou não falou? Quem estava aqui nesse culto? Que o culto que vocês falaram ontem lá eu não achei, viu, gente? O presente lá eu não achei, viu? Mas tem muito culto da bispa no YouTube, eu vou continuar procurando, tá? Que para quem não sabe, ontem eu perguntei, né? Tem bênção que vem embrulhada em... Aí eu falei, o pessoal falou em presente. Eu falei, esse culto eu não assisti. Procurei e não achei, mas era em problema a resposta. Então, que é isso aqui, né? Isso aqui foi. O começo era uma bucha. Sabe aquela situação? Como está escrito. Quando ele ouviu, ele não ficou... Eu ainda disse, ele começou alarmado e terminou animado. É que a gente quer inverter isso. Às vezes a gente quer começar animado já, quer começar com a melhor notícia, quer começar com aqueles rumores de coisas maravilhosas e muitas vezes, como foi com Josafá e o povo de Jerusalém e Judá, começa uma situação com notícias do caos, notícias terríveis, situações ali que são ali um princípio de caos. Ele começou alarmado, mas terminou maravilhado, animado, feliz, abençoado, bem-sucedido. Que é o tipo de colocação, né? Tem muita bênção que vem para a sua vida, oportunidade que vem para a sua vida, que vem embrulhado num embrulho ruim, quer dizer, vem disfarçado de problema. Começa aparentemente como um problema, como no caso deles, mas terminou maravilhosamente. Então, o que a bispa falou, e aqui tem tudo a ver, é que antes de qualquer coisa, o Elias tinha discernimento de Deus. O Elias falava com Deus e ouvia Deus. Mas antes dele orar, antes dele chegar lá, Senhor, faz cair fogo do céu, consome.
aí contém em cima desse altar. Não. Primeiro, o altar e o que estava ao redor do altar. Não foi só o altar. Mas o altar e o que estava ao redor do altar teve que ser restaurado. E aqui nós vemos um povo, no caso do Josafá, que eles tinham um altar no seu devido lugar, que eles tinham lá, a vida daquele povo estava em dia. O que é o em dia? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou na presença de Deus. O meu santuário está no lugar e eu sei para onde eu tenho que ir. Aqui você não vê um caso como o de Acã, que teve que chamar a família ou famílias, vão apedrejar, que tem anátema, tem amarração, tem peso, tem atraso. Não. Vamos para onde nós sabemos. Vamos jejuar. E foi um movimento só. Todo mundo. Então você está nessa condição. Você precisa estar com o teu altar restaurado. Você precisa ter um santuário edificado. Quer dizer, não dá mais para protelar, para jogar para frente. Não, depois eu cresço no espiritual. Depois eu penso nessa área da minha vida. Não. O Senhor nos mandou ir para um lugar tal e nesse lugar, Ele não disse, construímos nossas casas. Nesse lugar plantamos nossas lavouras. Nesse lugar criamos o nosso gado. Nesse lugar construímos um santuário ao Teu nome. Olha para onde nós estamos. E não dá. Hoje é o terceiro dia. E se você ainda não está trabalhando, literalmente inclusive, trabalhando, colocando a mão, fazendo, tirando dinheiro do bolso para isso, limpando a sua mente, colocando seu foco, a demanda mental que você tem para isso, para agradar a Deus. Primeiro vem o Senhor. Primeiro você se volta para Deus. E se volta para Deus, não se volta por necessidade, se volta para Deus. E aí então, Deus se volta para você. Então, dentro dessa palavra da restauração do altar, que foi o que foi falado a semana passada, e essa semana de novo, não protela mais a parte espiritual. O que é protelar? Tem coisa que eu vejo, estou em dúvida. Eu falei isso hoje ainda para alguém, numa direção que alguém teve de Deus. Mas você acha que eu devo fazer isso? Eu falei, na dúvida, sempre penda para o lado de Deus. Vai para o mais. Vai para o mais. Na vida a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Mas quando você estiver em dúvida, sempre se incline para o lado de Deus. Eu estou em dúvida se isso aqui cabe ou não na minha vida. Se eu fosse Jesus, faria isso? Não, então não vou fazer também. Invista no espiritual. Ora, estabeleça um horário. Não começa já agora, aqui, a primeira semana, já fazer aquelas concessões e tirar de Deus, tirar tempo de Deus, tirar dinheiro de Deus, dinheiro mesmo. O dinheiro que você vai gastar para vir para a igreja, o dinheiro que o Espírito Santo já tocou no seu coração para você fazer uma oferta, para você fazer o seu voto de gratidão. O começo vai definindo o nosso fim. Por que tem gente que não chega no fim? Porque desiste antes. Porque vai sendo minado e vai aceitando essa atuação lenta, mas constante do diabo. Porque o diabo não vai dar, não aconteceu nada, está difícil, parece que está pior. Não. Eu não vou deixar de fazer para Deus, eu não vou deixar de investir em Deus, eu não vou deixar de me voltar para Deus, eu não vou deixar de construir o meu santuário. Você tem que ter momentos de oração. Se você não é uma pessoa de jejum, a começar por domingo agora, faça os jejuns. Nós não podemos ser mais esse povo como o povo aí fora está vivendo. Um povo acomodado. Um povo que, quando tem que tomar alguma decisão, sempre pende para a comodidade. Deixa eu ver o que é mais cômodo.
e não o que realmente eu tenho que fazer. O que é mais cômodo? Eu vou comer. Eu vou comer. Eu venho no culto. Por exemplo, tem gente que está fazendo propósito naquela ideia cômoda. Eu não tenho problema em falar isso, porque eu sei que tem gente que está em casa assistindo e não gosta. Mas tem gente que você quer ver, o propósito é quarta e domingo. Entendeu? Vem domingo e depois vem quarta, que é a entrega do jejum. Então, assim, eu venho, Deus me entende e me responde. Não. Então, talvez você vê um, você vê outro. Eu sei que tem hoje, né? Você conversa, tem um irmão da igreja, tal, fulano, você não está vindo? Eu não vi você lá na segunda, na terça, na quinta, não vi você lá na sexta, não vi você no sábado, tal. Não, estou indo de quinta, estou indo de quarta e domingo. E a bispa já falou aqui, se duas pessoas tiverem que ditar um ritmo, quem dita o ritmo de uma corrida, mais lento ou mais rápido? Mais lento. Se tiverem dois correndo, tiverem que igualar o ritmo, quem que dita? O mais lento. Ele vai equilibrar. Então tem gente aqui que é uma conversa com não fulano. E olha que tem serpente dentro da igreja. Quem lembra da serpente? Já encontrou com ela aí também ou não? O que a serpente disse? Vocês não podem comer nenhum dos frutos da árvore do jardim, das árvores do jardim? E a mulher, não, claro que a gente pode. A gente só não pode comer daquele ali, do que fica lá no meio. Árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que a gente comer, a gente morre. Não morre não. Não morre não é assim não é desse jeito não. Então, se não apareceu, vai aparecer gente que vai te falar isso. Não, fulano, não precisa de tudo isso. Quem falar isso para você, você vai lembrar. Eu quero que você lembre do que eu estou falando agora. Isso aí é a voz da serpente. Não estou exagerando, não. Tem gente que às vezes quer ficar bem com você, te dá conselhos que gostaria de receber na hora. Mas não conselhos do resultado que queria ter, mas apenas o que queria ouvir para massagear o ego. Então tem gente dentro da igreja que te fala isso. Não, fulano, não precisa disso tudo, não. Aí você tem que perguntar para a pessoa, você já fez propósito assim, vindo 2 vezes por semana e teve vitória? Ela vai te responder, não. Então obrigado, porque agora eu já entendi que você não é referência para me responder. Não busque, se você buscar conselho de facilidade, você vai achar. Se você buscar aí gente para se nivelar para o lado da comodidade, você vai encontrar. Se você sair atrás aí, vai ter várias pessoas. Igual a bispa falou na segunda e falou no domingo. Não tem gente que vem para a igreja, não mora aqui. Ou seja, a pessoa, ela não chegou aqui de graça. Ninguém que não mora na igreja chega aqui de graça. É ou não é verdade? Com a gasolina 6 e pouco, não é de graça. Vai dizer, a pessoa veio a pé, a sola hoje do sapato não custa barato. Não tem gente que paga para vir para a igreja e não entra no culto? Tem ou não tem? Tem gente que não entra por um propósito. Está na escolinha, apoiando, ensinando as crianças. Essas pessoas estão sendo abençoadas e tem uma cobertura de oração para elas. Tem gente que está no estacionamento. Tem gente que está no estacionamento com um propósito. Que tem que ficar ali no máximo 2. Quando tem mais que 2, essa conta que passa, você pode saber que ali tem gente sendo roubada. Que aqueles que estão ali é a comodidade. Eu venho na igreja para conversar com alguém. Tem gente que está na porta com propósito, porque não pode ficar vazia. Tem gente que está apoiando em áreas da igreja que não podem parar para o culto acontecer.
Mas tem gente que está aí andando. Tem gente que bem na hora do culto tem fome, uma fome assim inexplicável, que aí tem que comer bem na hora do culto. Então essas pessoas, eu costumo dizer, essas pessoas são as pessoas que você vai buscar conselho, por exemplo, você vai nivelar somente por elas. O que vai acontecer? Teu nível eleva ou teu nível cai? Então aprenda. Você não quer que teu nível caia? Então não busque esse tipo, porque você vai achar. Se você buscar, você vai achar. Não, fulano, você acha que precisa vir todo dia no propósito? Tem gente que vai dizer, não precisa, é a serpente. Aí você não constrói o teu santuário. Aí para onde você vai apontar para Deus? Senhor, eu estou fazendo isso que o Senhor mandou. Que foi o que Josafá fez? Senhor, onde que nós estamos? Essa terra não é por acaso? Senhor, quem está aqui? Os filhos do teu amigo Abraão. O Senhor mandou ele sair do lugar dele, da terra do pai dele, vir para esse lugar, e os descendentes dele habitariam essa terra. E esses descendentes construíram o quê? Um santuário em honra ao teu nome. Olha onde nós estamos, Senhor. O que ele estava dizendo? Foi ou não foi o que o Senhor mandou nós fazermos? Inclusive esse povo que está vivo. Esse povo está vivo por conta da tua misericórdia. E aí, o que o Senhor quer que nós façamos agora? Então vocês vão para o lugar. Aí o profeta Jaziel veio, falou, profetizou, trouxe a palavra do Senhor e disse, vocês vão para a posição de guerra, mas quem vai lutar por vocês? Deus. Mas isso foi construído. Tem gente que não teve, vamos dizer que teve tempo para construir um santuário, não construiu. Não é para você ficar triste, desanimado, é agora. Não, construa agora. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, se Deus quiser também eu vou lembrar todo disso aqui. Para a maioria, esse propósito é um propósito do que a Bíblia falou no dia 1º? Preparação. Quer dizer, tem gente que vai passar o mês de dezembro plantando para colher em 2022 inteiro. Tem gente que vai vencer em dezembro? Tem. Tem gente que vai ver 3 coisas mudando? Já tem gente que viu coisas mudando, como todo ano. Tem coisa que já aconteceu dia 1º, tem coisa que aconteceu hoje, tem coisa que vai acontecer. Cada dia a gente recebe. Aquilo que pode ver, cada culto que a bispa chega, ela já começa, olha, eu tenho recebido cada testemunho, cada depoimento de gente de dentro, de gente de fora, de gente das igrejas do interior, de gente que está em outro país, mas essas são as pessoas que construíram, edificaram um santuário. Então, eu recebi para mim essa preparação que ela falou, tem gente que vai fazer esse propósito já em preparação para a entrada de 2022, para aquilo que Deus tem conosco. Eu recebi, entendo, e o que eu falo para você é construindo esse santuário que ainda não foi construído na vida de alguns, e na vida de outros ele começou a ser construído, mas por motivos de trabalho, motivos de problema, motivos de pressão, ele foi interrompido. Então tem gente que não tem o que mostrar para Deus, tem gente que não pode falar, olha aqui, Senhor. Não tem um santuário. Tem gente que ainda não se separou daquela vida que tinha, da imagem que tinha. Sabe, o estourado, o precipitado, o que a boca era suja. Limpa a tua vida em todos os sentidos. Limpa a tua mente. Limpa a sua boca. Limpa as suas mãos. Tem coisas que você tem que, assim, decidir agora. Nunca mais eu toco nisso. Tem coisas que você tem que ir agora num pensamento, nem as expressões se repetir. Eu nunca mais falo tais palavras. Não cabe na minha vida. Porque é tempo, para quem ainda não construiu, é tempo
de edificar, de construir esse santuário, que no caso do Josafá, já tinha, e ele pôde chegar com todo o povo dele, se aglomerar em volta dele e na oração dele apontar assim para Deus. Olha aqui, Senhor. Onde nós estamos, nossos pés onde eles pisam, o lugar que nós habitamos e principalmente o que nós construímos aqui. Ele estava dizendo, qual é a coisa mais importante que tem aqui, Senhor? Esse templo. O santuário que nós construímos que leva o teu nome. Ele não falou a coisa mais importante é nosso patrimônio, nossa casa, nossa imagem, não. Esse santuário que leva o teu nome. Então você precisa colocar as coisas de Deus acima. Gastar o que você tem para isso, gastar tempo, gastar a sua inteligência, gastar a sua sabedoria, gastar a sua vida. Por isso não se poupa. Não se poupe. Dezembro não é mês de você se poupar. Dezembro é o mês de você se desgastar em Deus. Por isso eu repito, é tudo. É tempo, é a voz, é a saúde, ou seja, é a energia que tem para isso, é a oração, destrava. Eu não sou de orar. Se torne. Comece a orar, comece a falar. Às vezes, quando a gente não sabe orar, e não é que não sabe, é porque não se arrisca, você começa repetindo as palavras que você está ouvindo alguém falar. Às vezes o pregador, às vezes alguém que já orou por você, a maioria aprendeu a orar assim. Jesus, lá em Marcos 6,9, ou Mateus 6,9 agora, não lembro qual dos dois, eu sei que é um dos dois, 6,9. E quando orares ao Pai, orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. É ou não é? Mateus 6,9. Chutei em 2, acertei em 1. Jesus não ensinou? As pessoas ouviram ele, depois oravam. Então não fica mais perdendo tempo, eu não sei orar na hora da oração, ficar quieto. Não pode ser mais um propósito que você vem para ouvir o pastor orando, ficar ali dentro do ambiente. Não, é atitude. Você não pode estar aqui esperando que eu construa agora, hoje, nesse culto, para você um santuário. Você tem que pegar os materiais que chegam à tua mão, o tijolo, a massa, o ferro da estrutura, a colher ali de pedreiro, e você fazer a tua obra. E isso você faz pegando uma palavra, já trabalhando ela na tua mente, colocando um limite nas palavras que não cabem. Você pega já daqui a pouco orando, falando o que vem aí no seu espírito para você pedir, falar, buscar. Como o Espírito Santo, talvez se ouve alguém, eu vou falar isso, eu vou pedir isso, eu vou buscar isso, eu vou bater nessa mesma tecla. E não ficar esperando as coisas acontecerem. A gente espera em Deus. Mas quanto ao que nós sabemos, nós agimos. Porque quando nós sabemos o que fazer e nós não fazemos, para nós vem aquela palavra da negligência. Então, o Josafá tinha feito, sabia o que fazer e fez. E foi muito bem sucedido. Foi respondido, foi honrado, foi coberto, foi abençoado, ele e todos aqueles que ele levou e que ele moveu para aquela mesma direção, a direção espiritual. Então, nós já aprendemos que temos que em tudo primeiro consultar a Deus. Que é aquela outra frase também que sempre tem que imperar na nossa vida, tem que vir antes. Não passa à frente de Deus, como ele. Tem algo para fazer, tem algo para resolver, vai sair de casa, vai colocar o pé para fora, vai tomar uma decisão. Consulta a Deus. Ora a Deus antes de agir, de falar, de dar uma resposta. De responder uma pessoa, às vezes, numa conversa que você está ali e está sentindo algo estranho, está incomodado,
está se sentindo atacado, talvez tenha aquelas expressões que remetem você à rejeição que você sofreu uma vida inteira. Opa, não vou fazer de novo o que eu sempre fiz, não vou tomar essa atitude na carne de novo, não vou dar esse passo de novo. Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Aliás, eu aprendi a agir assim, me ensina a agir. Me ensina a fazer, me ensina a reagir. E se a minha reação agora tem que ser nada, tem que ficar quieto, deixar passar o momento, esperar no Senhor, para saber com convicção o que fazer, eu vou fazer, como Ele. Não saio fazendo, agindo, comprando, fazendo aliança, chamando soldado, comandante do exército, quanto nós temos, quantas armas, quantos soldados, quanto que é o povo, que tamanho que é o exército. Não. Chama todo mundo, vamos para o templo, vamos em frente ao santuário. E eu creio que essa é a preparação que alguns não fizeram. E estão tendo uma oportunidade assim incrível de Deus de construir ainda em 2021 o santuário que não construiu. De edificar esse santuário com fé, com obras de fé, com palavras de fé, com atitudes de fé, com mudanças que você só consegue praticar, que você só consegue efetuar pela fé. Porque a gente quer mudança, mas a gente não pode abrir mão, nós não podemos, diga eu não posso, fugir de mudar. Quer dizer, você não pode só estar aberto para mudanças, aquelas que acontecem fora de você, aquelas que acontecem no entorno em volta. Mas cada palavra que vem que você entende, eu tenho que mudar isso, mude. Porque mudança gera mudança. Quer dizer, a minha mudança interna gera mudanças. Ou seja, tem gente que está represando bênção, vitória, porque não mudou o que já ouviu de Deus para mudar. Porque não atendeu ainda o chamado do Senhor. Porque ainda continua fazendo da mesma maneira, falando da mesma maneira, se posicionando da mesma maneira, se precipitando da mesma maneira, e não é o que Deus tem conosco. Amém, gente? Coloque-se em pé com o seu propósito, com os seus olhos fechados. Não deixa. Ontem eu falei isso ainda, eu creio que cada dia desse mês de dezembro não é surpresa para mim que alguma coisa muito difícil, muito ruim aconteça. Porque é a peneira, para mim essa é a peneira de todo propósito. Toda época de propósito a gente vê as coisas assim, explodindo, dos dois jeitos. Tem explosões de coisas assim terríveis e tem as explosões de vitórias também. Tem gente que primeiro passa pelas explosões lá, é um campo minado, a pessoa vai andando, cada passo ela vê uma mina explodindo. Mas a bispa ainda falou no dia 1º, quanto maior a batalha, maior é o tamanho do livramento. Quanto maior o tamanho do inimigo, maior é o tamanho do livramento que você vai receber de Deus. Mas eu condiciono toda a palavra de hoje a ter, cada um de nós termos esse santuário. E quem não tem, agradeça a Deus agora. Feche teus olhos. Você que ainda não tem santuário, pode agradecer a Deus agora. Senhor, obrigado, porque eu preciso disso. Eu tive tempo, eu tive oportunidade, eu não construí. Eu sei que o Senhor me ama tanto, que o Senhor mais uma vez está falando comigo sobre esse assunto. Eu não posso ser mais essa pessoa rasa espiritualmente. Essa pessoa que não tem percepção, sensibilidade, que não tem nenhuma obra espiritual. Porque alguns as que tiveram, foram queimadas. Principalmente você que passou, perdeu tempo. Você só esteve atrás de bênção, de prazer. Prazer, todo tipo. Eu quero isso para desfrutar, eu quero isso para ter, só para ter, para dizer que eu tenho. Só para mostrar.
Não. Agora vamos igual o Senhor Jesus com Pedro, depois da palavra. Pedro, vamos para a profundidade, vamos. Vamos para onde as águas são mais fundas, vamos. E lança as redes lá. Pedro olhou para Jesus, disse, eu já pesquei aí, pesquei a noite toda, mas como o Senhor está falando, vamos. Lançou as redes, pescou e foi maravilhoso e ele se maravilhou também. Vamos para águas mais profundas, vamos, todos. Pega aí o que Deus está colocando na tua mão hoje, essa ferramenta de trabalho, essa pedra, essa liga, essa massa, para você edificar o teu santuário em Deus. Acima de tudo, acima até dessas três coisas, acima de Amonita, de Meunita, de Moabita, é tempo de edificar um santuário. E se você já tem, é o momento de você dizer, Senhor, eu passei um ano, meu ano de 2021, eu passei edificando, o Senhor sabe, essa palavra vem, ela só vai confirmando, cada vez que eu neguei a minha carne, cada vez que eu neguei uma atitude, cada vez que eu neguei o que as pessoas me diziam, cada vez que eu cortei uma amizade, cada vez que eu mudei um hábito, cada vez que eu mudei a direção, essa palavra só vem aqui para confirmar que eu não perdi nada. Quando eu ouvia das pessoas, você tem que viver, não, você tem que fazer isso, não é bem assim. E agora o Senhor fala isso, eu estou na condição de Josafá, Senhor. Eu posso dizer que eu estou aqui, eu estou onde eu estou, está nas minhas mãos o que está, eu estou passando o que eu estou passando, eu estou no lugar onde eu estou, estão acontecendo as coisas que estão por conta do que eu construí. Então eu quero, Senhor, grande livramento. Eu quero que essa situação que começou como um grande problema termine com grande alegria. Grande alegria. Nada menos do que isso. Quem começou alarmado, terminou maravilhado. Porque entre a notícia e o desfecho, fez só a coisa certa. Josafá foi perfeito durante esse período. Tudo que ele tinha que fazer, o que veio à mão dele, o que veio à mente dele, que Deus colocava, ele fazia. Cada direção que ele tinha de Deus, é como nós temos que ser, é como nós temos que agir. Cada direção que Deus te der, não pensa, faça, fale, ore, dê o passo nessa direção que Deus está te dando. Prioriza, invista, concentra a força no espiritual. Para que assim como Josafá e esse povo de Judá e Jerusalém, você seja tão feliz, tão bem-sucedido, tão bem-aventurado, tão abençoado quanto eles foram. Fala com Deus agora, eu quero que você fale com Deus. Pede ajuda para o Senhor. Já começa a fazer o que você recebeu direção para fazer, para falar, para apresentar a Ele, para colocar diante do Senhor, pedindo ajuda mesmo. Senhor, eu preciso começar isso aqui, eu não comecei ainda, me dá força, me dá ânimo. Quantos que já ouviram direções de coisas que deveriam ter sido iniciadas não foram, então já pede ajuda agora para Deus, para iniciar, para começar agora, para não deixar para amanhã ou para segunda-feira, que vai ser uma perda na sua vida. Começar hoje, estabelecer hoje, dar o primeiro passo hoje. Você não tem que dar o primeiro passo em algo lá na semana que vem, na segunda-feira, no domingo que seja, agora, hoje.
ter aquela conversa com alguém, fazer aquela ligação, romper com algo ou com alguém, não fazer a concessão para a comodidade, é fazer a conversão para o lado de Deus. Não é momento de concessões, não. Fazer a vontade de um, de outro. Deixa eu ver o que é mais fácil, o que está mais perto. Não. Eu tenho visto gente cruzando a cidade, às vezes só com a condição de ida, sem a de volta, e Deus está suprindo. Pela fé, está pagando o preço que não pagou quando tinha condição. E nunca mais quer passar por isso. Gente que às vezes vem, dorme num culto, não é porque está oprimido ou desinteressado, mas porque não dormiu praticamente à noite. Porque o corpo não está no limite, já passou do limite. Tem os dois tipos. Tem gente que às vezes você olha e você percebe, essa pessoa não está cochilando porque ele é um indolente. Está passado do limite. Mas quer estar aqui, porque não vai abrir mão dessa oportunidade, dessa porta que Deus abriu. Está pagando preço. Tem gente aqui que deixou de fazer a refeição da noite para pagar a condução. Vai comer só amanhã. Você acha que se eu sou capaz de me sensibilizar com isso, eu sou humano, sou falho. Tem horas que eu posso ter os melhores sentimentos, tem horas que eu posso ter os piores. Se eu me sensibilizo com isso, imagina Deus. Isso para Deus é oferta, isso para Deus é entrega, isso para Deus é mais uma afilada ali daquela construção que a pessoa está fazendo. Senhor, a mensagem que ela está passando para Deus, a resposta é: eu estou trabalhando duro para edificar o meu santuário. Eu estou agora definitivamente restaurando o meu altar, porque o meu foco agora é no espiritual. Se tem coisas que estão te distraindo do espiritual agora, ora ao Senhor: Senhor, me ajuda a tirar da minha vida agora, romper, limpar. Senhor, me ajuda a promover essa limpeza, ter força, manter a força que eu comecei esse propósito. Senhor, eu te peço agora, em concordância, ajuda essa pessoa a manter a força que ela começou esse propósito. Ajuda ela agora, Senhor, a manter a força, manter essa mente focada, manter, meu Deus, essas atitudes concentradas em fazerem, em realizarem as obras, que ela não ganha nada com isso, que ela não tem prazer nisso, que não são em nada cômodas, mas que o Senhor se agrada, que o Senhor, meu Deus, aprova, que é o que chama a tua atenção, que é para aquilo que ela vai ter, meu Pai, daqui a pouco, para apontar e dizer: Senhor, olha para isso, isso existe porque eu construí, e eu construí porque o Senhor mandou, eu construí porque o Senhor me deu direção, como fez o Josafá. Ajuda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus eu peço, ajuda agora, fortalece as mãos que já estão cansadas. Levanta, meu Pai, essas mãos que já estão como a de Moisés estava. Coloca a gente junto, coloca força, meu Pai, fortalece em primeiro lugar essa mente que já oscila, que já vacila para um lado ou para o outro, porque todos aqui precisam, meu Deus, ter um santuário para apontar para o Senhor, para mostrar para o Senhor como Josafá mostrou. Olha aqui, Senhor, tem um altar, tem um santuário aqui que foi construído em honra ao teu nome. Ele leva, não é o meu, do rei, porque alguém veio antes de mim, alguém vai vir depois, mas ele leva o teu nome, e o nome do Senhor não passa. Senhor, nos ajuda a construir, meu Pai, um santuário na nossa casa, na nossa família, a passar, meu Pai, e a deixar um legado para os nossos familiares, e o melhor e o maior legado, que é o legado do Senhor, da palavra do Senhor, da verdade do Senhor, dos princípios do Senhor, meu Deus, dos valores do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, eu peço ajuda para o Senhor.
Ajuda essa pessoa a manter-se pela fé. Porque aqueles que ainda estão na empolgação, no entusiasmo, na emoção, naquele calor da emoção do início que todo mundo tem, não vai permanecer, Senhor. Daqui a pouco cai. Daqui a pouco é levado pelo vento, pela onda, por qualquer coisa, por um conselho, por uma conversa, por um escândalo, por algo que oscila. Eu peço, meu Deus, conserve em paz cada um aqui. Meu Deus, conserve em paz. A tua palavra diz que tu conservarás em paz aquele cujo coração está firme no Senhor. Nos ajuda a tirar tudo aquilo que está nos atrapalhando, os embaraços. Nos ajuda a livrarmos-nos, cada um de nós, com a tua ajuda, não sozinhos, jamais sozinhos, mas com a ajuda do Senhor, com discernimento, com visão, meu Deus, debaixo da tua unção, a livrarmos-nos de todos os embaraços que nos odeiam, que nos atrapalham, que nos atrasam, que nos seguram, que muitas vezes nos perturbam, que nos causam medo. Ajuda, Senhor, cada um aqui. Eu peço essa unção. Eu peço força, pede força para Deus agora, para construir o seu altar, para edificar o seu santuário. Senhor, eu quero força. Não me deixa, meu Deus. Se você já teve coisas hoje, confessa ao Senhor: Senhor, isso aqui hoje me tentou. Isso aqui me tentou desviar, me tentou, Senhor, fazer parar de novo. Olha, de novo, me ajuda. Senhor, eu não venci sozinho, mas me ajuda, me conserva. Meu Deus, eu fui tentado, mas eu venci com a tua ajuda. Eu quero que o Senhor me mantenha, porque eu sei que sozinho, na força do braço, nas emoções, nos sentimentos, eu não me mantenho. Não me deixa desviar, Senhor. O Josafá falou de gerações e gerações que nasceram e morreram, e estava ali o teu santuário. Tem coisas que eu não consigo, Senhor, manter na minha vida por um dia. Eu não aceito mais isso. Fale isso com Deus. Eu não aceito, meu Deus, de um dia para o outro ter tanta mudança. Não, meu Pai, eu peço para o Senhor, eu quero estabilidade. Estabilidade na minha fé. Eu não quero crer aqui agora dentro da igreja, daqui a pouco quando eu chego em casa e lido, lá naquele que ainda é um território do inimigo, eu fico mal, eu penso em jogar tudo para o alto, eu já começo a questionar. O Josafá não questionou, ele disse: o senhor lá atrás deixou, o que o senhor tem agora conosco? Enfrenta, mata, espera. O que o senhor tem? Eu não questiono o que o senhor fez lá atrás, o senhor faz o que é bom, o que é certo. É a fé do Jó, tudo que o Senhor faz é bom. Mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Eu cheguei até aqui, o que aconteceu até aqui foi resultado de escolhas, é a consequência do que eu decidi, mas também a permissão do Senhor. E esse é um compromisso que alguns precisam fazer, e você tem que orar agora por isso. Senhor, eu não vou mais questionar, eu não vou mais questionar a tua obra, porque na vida daqueles que amam o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Então não é questionando o que aconteceu, o que não aconteceu, porque o Senhor deixou fazer, porque o Senhor deixou casar, porque o Senhor deixou comprar, porque o Senhor deixou chegar, porque o Senhor me tirou. Não. Os meus olhos se voltam para o Senhor. Que situação específica que você andou questionando, falando, e está aí, contrariado, faça essa oração agora: Senhor, eu não questiono mais isso, meus olhos se voltam para o Senhor, eu quero resposta. O que eu faço daqui para frente? Chega de questionamento. Não é para você só ouvir não, fala com Deus. Senhor, chega de questionamento, não vou questionar mais. A minha questão é uma só: eu não sabia o que fazer. Eu não entendia. Eu olhava para os amonitas, moabitas, meunitas e sabia, eles só estão vivos porque Deus deixou. Amém. Amém, Deus deixou, é assim mesmo. E agora, Senhor, eu não sei o que fazer. Meus olhos se voltam para o Senhor. O que eu faço nesse casamento?
O que eu faço agora, meu Deus, nesse lugar, nessa empresa? O que eu faço agora? Com essa pessoa, o que eu faço? Não é com ela, mas o que o Senhor quer de mim? O que eu faço agora nesse contexto? Porque não importa o que aconteceu até aqui, o que foi permitido, o que o Senhor colocou a mão, ou que eu tomei decisões e cheguei até aqui. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. A minha boca clama pelo nome de Jesus Cristo, e as minhas mãos estão edificando o santuário que eu preciso ter para mostrar para o Senhor que eu construí. E não é para uma imagem, é para mostrar para o Senhor que eu me ocupei obedecendo a Tua palavra. Senhor, eu peço agora da direção, os nossos olhos se voltam para Ti. Os nossos olhos se voltam para Ti. Tem situações que nós geramos, tem situações que nós não geramos, aconteceu, chegou onde chegou, está do jeito que está. Algumas nós até precipitadamente decidimos na carne, falamos bobagens, eu nunca mais, eu faço assim, vai ser desse jeito. Senhor, não importa, os nossos olhos se voltam para Ti. É o que o Senhor falar, é o que o Senhor determinar, é a palavra que vier do Senhor. E eu peço respostas, meu Deus, respostas. Dá respostas, meu Pai. Não somos nós quem vamos dar respostas, nós te pedimos, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos o Teu nome, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de cada um aqui, porque por merecimento nenhum de nós aqui, meu Deus, é abençoado, nenhum de nós aqui sai do poço que já entrou. Pelo Teu favor. A maior vitória que qualquer um tem aqui, que é a salvação, não é por merecimento, mérito, não é capacidade, não é por onde chegou, mas é apenas pela Tua graça. E todas as vitórias que vêm, meu Deus, além dessas, são menores. Então nós oramos agora e te pedimos, o que o Senhor tem conosco? Qual é o santuário que o Senhor quer que seja construído? Como, onde, de que maneira, quanto tempo o Senhor quer de nós, que obras, que atenção que o Senhor quer de nós que ainda não teve. Fala que aqueles que estão, meu Deus, com sede, com fome, pedindo, Senhor, eu quero saber, porque eu quero te entregar, eu quero fazer, eu quero dar, eu quero, meu Deus, mais, mas eu quero mais, eu quero fazer mais, para que eu apresente ao Senhor as minhas firmes razões. Mostra, revela, faz a palavra calar fundo no coração de cada um, meu Deus, para que cada um veja, saiba e possa atender ao Teu chamado, como Josafá atendeu. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas três coisas aqui que estão sendo apresentadas. Eu peço que a primeira, Espírito Santo, seja pelo Senhor, seja espiritual, uma renovação extraordinária, como alguns não imaginaram, meu Deus, nos seus maiores sonhos, uma renovação. Se o Senhor falou, e eu sei que não foi por acaso, de uma, meu Deus, preparação, e o Senhor também falou de renovação, eu sou o primeiro, meu Pai, a possuir essa palavra. Eu me coloco, se o Senhor não tiver uma bênção, e se for um mês de renovação, de preparação, eu quero. Eu pego, meu Deus, e eu declaro para aqueles que precisam dessa renovação, desse renovo, desse preparo, para poderem suportar, para poderem administrar, como foi com José. E não é à toa que nós estamos no ano das bênçãos de José. José não chegou no Egito e já foi para o trono. Passou, meu Deus, por poucas e boas. Na verdade não foram poucas, foram muitas. E não foram nada boas. Foram difíceis, terríveis, situações de longos anos. E se o nosso longo é um mês, Senhor, eis-nos aqui, nos prepara para coisas maiores, incríveis, extraordinárias, coisas insondáveis, como diz a Tua palavra.
E eu peço, Espírito Santo, renovo, eu peço renovação, e eu oro por cada uma dessas 3 situações, que são como os inimigos do teu povo, os moabitas, os amonitas e os meunitas, e seja quais forem esses itas da vida do teu povo, Senhor, dá vitória ao teu povo. Eu oro ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, por vitória. Dá vitória, Senhor. Dá vitória ao teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Aquilo que o diabo tem trabalhado e feito, derrota. Que seja o Senhor mesmo quem venha derrotar, meu Pai, quem venha repreender o mal. E que o Senhor dê vitória ao teu povo. Abençoa essa área da vida dessa pessoa que ela não aceita terminar esse ano como está. Em derrota, em humilhação, em vergonha, em fracasso. Porque, como disse o mensageiro, vem contra ti. E aqueles que lutam contra nós, meu Deus, se nós estamos no Senhor, a luta não é contra nós, a luta é contra o Senhor. Então nos dê vitória. Joga por terra agora, e que seja o Senhor quem venha lutar por nós. E nos dar vitória contra todos esses inimigos. Seja na área que for. Seja espiritual, seja emocional, seja financeira, seja na saúde, seja na família, seja no casamento. Eu declaro, eu tomo posse e eu determino em nome de Jesus Cristo vitória na vida do teu povo. Eu declaro, meu Deus, um povo sendo fortalecido espiritualmente para vencer todas as batalhas que têm se levantado. Nos dê vitória, Senhor. É nisso que nós cremos. Nossos olhos estão voltados para o Senhor. Nossa oração é para o Senhor. E nós temos, meu Pai, a convicção que a nossa vitória também vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu concordo aqui com cada oração. Eu concordo com cada um, meu Deus, dos itas dessa pessoa sendo derrotados pela mão do Senhor, pela estratégia do Senhor, pela vontade do Senhor. E nós, meu Pai, terminando muito melhores do que nós começamos essa batalha, que ela não é física, é espiritual. E o Senhor tem nos visto lutando e construindo o nosso santuário. Que o Senhor nos dê vitória, nos honre, nos abençoe e faça com que o nosso fim seja extraordinariamente melhor do que o começo. Em nome de Jesus, amém.